Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Os irmãos estão em casa, boa noite. Estamos aqui, irmãos, no 9º dia de campanha. O tema de hoje é escolhas erradas, desânimo certo. Amém? Os irmãos podem abrir a Bíblia dos irmãos aí em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos falar um pouquinho desse texto, mas tem alguns outros textos também que nós vamos trabalhar. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 e 4. Que diz assim: Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Amém? Vou fazer uma oração rapidinho. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento, por essa oportunidade. Obrigado, Deus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, buscando as coisas que são do alto. Pai, peço mais uma vez, Senhor, que Deus possa preparar o coração dos irmãos, Pai, que eles possam ter a mente aberta, o coração, Senhor, prontos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar. Assim como o Senhor falou comigo durante esses dias, fala também, Senhor, com a tua igreja, tanto que estão aqui quanto que estão em casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Esse tema, irmão, me leva assim a lembrar de uma situação que eu passei, antes da gente entrar aqui no texto. Uma vez eu estava de férias, alguns anos atrás, trabalhava numa empresa, e eu peguei umas férias. Estava em casa, sem fazer nada, e um primo meu me ligou, né? Disse assim: Lucas, era bem no começo de ano, assim, de janeiro, e ele disse assim: Lucas, tem um jogo do Corinthians aí de graça para ele. Na hora, fica a Carla, né? Falei assim: eu vou levar o Arthur, só tinha o Arthur, né? Vou levar o Arthur era bem novinho. Cara, não, você não vai levar, porque, né, não sabe o que vai ter lá. Enfim, aí eu fui sozinho, pegamos um carro, eu, meu primo, eu mais 2 primos e mais um amigo, né? E a esposa do meu primo também. E a gente indo e tal, aquela empolgação, quando catamos a Castelo Branco aí, jogo do Corinthians, né? Eu sou corintiano, mas tem muito maloqueiro, né, irmão? Castelo Branco cheia, corintiano descendo pro estádio, né? É jogo dos meninos, né? Não é nem um time profissional, é o time junior, né, que vai jogar. Cheguei lá, irmão, mas lotado. E eu não tinha dado atenção assim ao que o senhor tinha falado ao meu coração, né? Eu queria saber do jogo, né? Aí eu lembro que a gente foi chegando, quando eu comecei a ver aquele estádio cheio, a rua tomada de corintianos, eu falei: poxa vida, é só um jogo dos meninos, né? Não é nem um time profissional. Mas de graça, né, irmãos? Hein? Quando meu primo encostou o carro assim e a gente desceu, eu lembro que quando eu pus o pé para fora do carro assim, meus primos pagando ali os flanelinhas, né? Aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: ferrou agora, como é que eu vou embora, né? Aí ele falou que não é o seu lugar. Eu falei: não dá para me retornar atrás. Eu falei assim, desse jeito, não dá para me voltar atrás, né? O carro era meu, né? Meus primos estavam comigo. Enfim, irmão, eu sei que diante dessa situação, a gente foi lá e tal, aquela loucura para entrar, 2 entradas só, né? Uma para feminina, outra para masculina. Eu sei que saiu uma briga lá, irmãos, e eu no meio daquela multidão, alto do jeito que eu sou, né? Aquele mar de gente, um passando por cima do outro, e eu quase fui pisoteado naquele dia, né? E eu lembro que o Espírito Santo falou assim: você sofreu isso aí por uma má decisão sua. Poderia ter ficado em casa, esses jogos na época passavam na televisão, mas eu fui lá. Eu sei que a esposa do meu primo quase também foi pisoteada, perdeu o tênis. Um amigo nosso que estava com a gente apanhou lá no meio. Foi uma coisa terrível, né? Depois desse dia, quando eu falo de ir no estádio assim, eu tenho até um pouco de trauma, né? Quase que eu tomei uma surra. Mas por causa de uma má decisão. O texto aqui de 1 Samuel capítulo 30, esses versículos vai contar a história aqui do Davi. Depois que a perseguição de Saul fica mais elevada sobre ele,
e ele fica um tempo, mais ou menos ali 1 ano, escondido no meio dos filisteus, né? E o Davi, ele se reúne com alguns dos seus guerreiros, né? E eles começam ali a travar algumas batalhas ali, defendendo algumas propriedades. E no meio dessas batalhas, ele se ajunta com os filisteus. Os filisteus haviam armado ali uma guerra contra o povo de Israel. Depois que ele se ajunta com os filisteus e ele fica junto com a guarda dos filisteus, alguns governantes ali dos filisteus retrucam o rei ali da época e falam assim, poxa, esse aí não é o Davi, né? Aquele mesmo que derrotou o gigante, que ele diz assim, até no versículo 5 do capítulo 29, olha, não é aquele que as mulheres cantavam, né, e dançavam, dizendo assim, Saul abateu milhares e Davi bateu dezenas de milhares. Então eles conheceram Davi ali naquele momento. Enfim, o rei ali no momento chama o Davi e fala assim, olha, é melhor você voltar para a sua cidade, juntamente com os guerreiros, pela manhã você volta, porque os governantes não estão aceitando a sua presença aqui. Diante dessa escolha, quando Davi ele pega os seus guerreiros, se ajunta com os filisteus, ele deixa a sua cidade sem segurança nenhuma. A Bíblia diz que os amalequitas vieram ali naquele momento, saquearam a cidade, levaram as esposas e as mulheres dos guerreiros de Davi, e a de Davi também, né? As mulheres estavam ali, sequestraram, não mataram ninguém. A Bíblia diz que nenhum deles matou os prisioneiros, mas sequestraram, né, as esposas ali. Quando eles chegam, aí a gente entra nesses 2 versículos que a gente leu, eles encontram a cidade em chamas, tudo saqueado, as mulheres, as crianças ali, todos sequestrados. Por causa de uma má escolha do Davi, ele pega, reúne todo o seu exército, vai com o exército filisteu e deixa a sua cidade e as suas famílias sem proteção nenhuma. Essas decisões equivocadas levaram Davi a sérias consequências graves. Por que eu contei esse testemunho logo no começo dessa ministração? Porque uma má decisão, irmãos, uma má decisão, ela pode nos levar a consequências muito graves. Se eu tivesse levado o Arthur, eu me lembro que nesse dia, exatamente nesse dia, tinha crianças no meio desse jogo, né? E quando a polícia começou ali, né, a bater no pessoal, eu vi crianças caindo e vi até 2 meninas serem pisoteadas. O Davi, quando ele decide levar todo o seu exército junto com o povo filisteu para guerrear contra Israel, ele deixa a sua família e a sua cidade desprotegida. Tem coisas, irmãos, que nós não devemos colocar à nossa mão. Tem coisas que nós não devemos tomar como escolhas nossas. Sabe por quê? Por causa desse tipo de situação. Agora, voltando um pouco mais atrás, a gente vai ver que o rei Saul, para ele, uma má decisão custou o seu reinado. Quando Deus diz para ele assim, olha, você vai destruir todos os amalequitas e não vai deixar nada vivo, ele toma uma má decisão de falar assim, não, eu vou manter o rei vivo, vou manter os bois aqui, algumas coisas aqui, e ele oferece alguns sacrifícios antes mesmo do profeta Samuel vir. Quando o profeta Samuel, isso não foi a primeira mancada do Saul. Ele vinha de uma série de sucessões de escolhas erradas sem consultar a Deus. Quando nós tomamos algumas atitudes e escolhemos alguns caminhos a seguir, eles podem nos custar coisas e algumas vezes pessoas. O Saul, quando ele escolhe fazer isso, ele diz assim, olha, em 1 Samuel 15:19, vai dizer assim, porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançasses ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Samuel dá uma orientação para ele, fala assim, agora que você fez o que era mal aos olhos do Senhor, você escolheu fazer o que era mal aos olhos de Deus, agora te custou o seu reinado. Deus hoje está rasgando o reinado da sua mão. Custou o reinado para o Saul. Algumas escolhas nos custam posições elevadas. Agora, pegar um exemplo dentro do nosso trabalho. Más decisões pode custar o seu emprego. Dentro da igreja, más decisões pode custar uma coisa que você esteja fazendo. Espiritualmente também. Se nós tomamos más decisões, nós desanimamos espiritualmente e ficamos entristecidos. Por isso que o tema é escolha errada, desânimo certo.
Na hora, eu imagino que quando Samuel diz isso, a Bíblia vai dizer que o Saul, ele começa a perseguir o Davi na tentativa, fala assim, poxa, eu vou matar o Davi, ele é o cara que vai me suceder, eu matando ele, eu continuo no reinado. Na tentativa disso, o Saul continua ainda escolhendo mal. No capítulo 28, ele vai contra uma própria palavra que ele mesmo faz. Ele chega um momento em Israel que ele tira todos os médiuns ali de Israel, tira todo mundo que consultava espírito, mas depois ele vai atrás de uma mulher que consultava espírito, no desespero, por causa de uma má decisão dele lá atrás. Agora, irmãos, depois disso, essas atitudes, né, que nós costumamos dizer assim, atitudes apressadas nos custam caro. Custou o reinado para o Saul e pode nos custar, às vezes, um emprego, pode nos custar, às vezes, uma posição legal que nós estamos diante do Senhor. Em Samuel, capítulo 2, irmãos, aqui eu estou trabalhando com os textos, né, da apostila, mas se a gente for avaliar, irmãos, essas questões de más decisões, más escolhas, ela vem desde o princípio. Se a gente for olhar o livro de Gênesis, quando Deus cria o Adão e a Eva, ele cria lá todas as coisas, tal, bonitinho, ele chama o Adão e diz assim, olha, você tem todas essas árvores para você comer e se alimentar delas. Havia uma especificamente, a Eva escolhe comer daquela árvore, juntamente com o seu marido, e a má decisão custou para eles uma vida tranquila e de paz dentro do paraíso. Custou para eles uma vida de comunhão, de conversar face a face com Deus. A má escolha e as más decisões deles custou uma vida de paz e tranquilidade no paraíso. Na história de Israel, a gente vai ver, irmãos, que por diversas situações, por diversas vezes, eu separei aqui um texto que o povo de Israel toma algumas atitudes que desagradam a Deus e escolhe alguns caminhos que custam para eles a liberdade que eles tinham. Custa para eles a cidade que eles tinham. Em Jeremias 44, no versículo 17 e 18, vai dizer assim que Jeremias diz assim, mas certamente, depois de Jeremias dizer algumas coisas ali, dar algumas orientações, porque Deus chama Jeremias, depois que o rei da Babilônia invade Jerusalém e sitia, mata um monte de gente, leva alguns cativeiros, alguns ali remanescentes de Judá pegam e pedem para Jeremias assim, olha, consulta a Deus aí, porque nós estamos querendo ir para o Egito. Jeremias consulta, consulta o Senhor diz assim, fala para eles não irem para o Egito. Eles, além de desobedecerem, escolher desobedecer ao Senhor, ainda leva o profeta junto com eles sequestrado. Chegando lá, Deus lança uma palavra para o Jeremias, e o Jeremias dá algumas orientações e algumas advertências que Deus tinha para aquele povo, e diz assim, olha, vocês estão aí oferecendo incensos, holocausto para deuses estranhos, vocês estão aí totalmente errados, numa idolatria terrível, e, sabe, naquela esperança do povo, de repente olhar e falar assim, poxa, é verdade, né? Estamos arrependidos do que nós fizemos. Mas olha a resposta que o povo dá para o Jeremias. Jeremias 44, 17 e 18 diz assim, mas certamente não cumpriremos toda a palavra que saiu da sua boca, cumprimos toda a palavra que saiu da sua boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes têm feitos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura. Eles estão dizendo o seguinte, olha, quando nós oferecíamos, eles escolheram oferecer esses holocaustos, esses incensos, quando nós oferecíamos esses holocaustos e esses incensos, quando nós adorávamos ela, a gente tinha pão, a gente era alegre, a gente andava tranquilo nas ruas de Judá. Aí ele diz assim, mas desde que cessamos de queimar incenso a rainhas dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E essa foi uma das decisões que levou o povo, a maioria do povo, à morte, levou a maioria do povo à morte e à destruição. Eles escolheram não adorar ao Senhor e adorar a rainha dos céus, a oferecer holocausto para ela, mesmo diante das advertências que Deus tinha lançado para eles ali naquele momento. Essas más decisões, irmãos, nos custam caro, custam caríssimos. Para Adão e a Eva custou o paraíso. Para o povo de Israel custou a liberdade, porque eles entraram num cativeiro. Depois disso, a Bíblia vai dizer que Deus diz assim, então tá bom, é assim que vocês querem manter? Agora vocês todos serão destruídos juntamente com o rei do Egito,
porque eu mandarei um inimigo, um grande inimigo, derrotar vocês todos aí. Alguns de vocês escaparão, mas certamente a maioria de vocês morrerão pela espada e pela fome. A decisão do povo de não inclinar o seu coração ao Senhor, a decisão desse povo de não querer adorar a Deus, custou para eles, para muitos, a maioria deles, a vida. Para outros, a liberdade. E para outros, ali, as suas casas, as suas famílias, custou muito caro. Decisões más, irmãos, nos custam caríssimos. Tomar decisões requer, irmãos, uma consulta ao Senhor. O salmista vai dizer o seguinte: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista, em nenhum momento, ele toma uma atitude apressada de tomar alguma decisão desesperada em cima de alguma situação. Eu sei, irmãos, que é difícil, diante de algumas situações, diante de alguns confrontos, a gente tomar decisões. Mas que a gente possa viver esse salmo e esperar com paciência em Deus, porque uma hora ou outra Deus irá responder o seu clamor. Deus irá responder a sua dúvida, Deus irá responder aquilo que você tem colocado diante dele. Porque o dia que a gente colocar a mão e dizer assim, a gente vai fazer, nós vamos fazer, certamente as consequências serão gravíssimas. Como foi para o povo de Israel, como foi para Adão e Eva e como foi para muitos homens da Bíblia. O profeta Oséias, eu estava lendo esses dias o livro em casa, ele vai dizer que no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jesus, irmão, eu não vou lembrar o texto, mas ele vai dizer assim: avalie as escrituras porque elas testificam de mim. Quando ele diz isso para aquele povo, ele está dizendo assim: olha, avaliem as escrituras porque elas vão testificar qual é a minha vontade para vocês. Analisar as escrituras, quando Oséias escreve isso, ele está dizendo para o povo o seguinte: vocês foram destruídos porque escolheram mal, porque escolheram errado. Traz consequências graves. Vocês foram destruídos por causa dessas coisas. E ele continua dizendo assim, porque tu rejeitaste o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, eles escolheram não seguir o que dizia a lei de Deus, mas escolheram seguir as próprias escolhas, as próprias decisões, os próprios caminhos. O Adão e a Eva, quando eles escolhem comer do fruto, é isso que eles fazem. Eles dizem assim: o caminho que o Senhor traçou para nós não é bom. Nós escolheremos o nosso próprio caminho. Escolheremos seguir a nossa própria vontade. Custa caro, irmãos, tomar decisões equivocadas. Custa caro tomar decisões que não agradam a Deus. Em cima disso, irmãos, a gente também vai ver que em 1 Coríntios, o Paulo vai escrever o seguinte. O Paulo vai dizer o seguinte para aquela igreja: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, alianças também com pessoas erradas nos levam a um perigo eminente. A gente vai ver que em 2 Crônicas, capítulo 18, o rei Josafá, ele faz uma aliança com Acabe, e a aliança com Acabe não foi boa. A Bíblia diz que ele fez essa aliança e depois ele vai para a guerra, chega no meio da guerra, o Acabe morre, ele é perseguido pelos filisteus, no momento ali ele clama e o Senhor dá um livramento. Aí beleza, capítulo 19 vai dizer que ele faz um avivamento, no 20 os inimigos se levantam, ele ora ao Senhor, o Senhor dá um livramento, mas depois ele faz mais alianças erradas. Às vezes, irmãos, algumas amizades nos levam para o buraco. E às vezes, irmãos, não dá nem tempo de você retornar atrás e de pedir um socorro, de um arrependimento. Tem alguns amigos, eu costumo dizer isso, eu vi na pele, eu senti na pele tomar más decisões. E vi, além de sentir isso na pele, eu vejo pessoas perto de mim tomando más decisões e às vezes a gente vê a consequência que vai dar. Os irmãos conhecem o meu irmão. Tomou uma má decisão e custou a liberdade para ele. Eu já recebi até uma carta dele. Essas más decisões, irmãos, essas alianças erradas com pessoas erradas, nos levam a esse perigo. O Josafá, ele era um bom rei. Era um rei muito legal. Fez um bom avivamento, reuniu o povo no momento de perigo, orou, pediu livramento a Deus, mas depois no capítulo 21 a Bíblia vai dizer que, mais uma vez, ele fez alianças erradas. Como diz aí
a apostila, um filme, uma série, um livro que você lê, e você faz essa aliança com esse negócio e segue, pode te custar muito caro. Em 1 Samuel 15:19, acho que eu falei, irmãos, essa questão do Davi, né? Quando Davi também, ele reúne o povo e vai buscar a arca do Senhor, né? Vai dizer assim, 2 Samuel 6:8. A ação de Uzá, e Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Peruzá até o de hoje. Uzá, diante de uma atitude impensada, ele põe a mão na arca do Senhor, e naquele momento ele é fulminado. Davi se entristece e desanima, e fala assim, agora, quem que vai carregar esse negócio aqui? Por causa de uma ação de Uzá, até parecia muito boa, porém ela fere os princípios de Deus. As nossas escolhas, dependendo de como elas são, elas vão ferir os princípios de Deus. E vai, para Uzá custou a vida, para nós pode custar também, né? Essas ações, irmão, nós devemos avaliar que tipo de atitudes nós devemos tomar em meio à nossa vida espiritual, não só na vida espiritual, na vida familiar, conjugal e dentro do nosso trabalho. Pois os princípios de Deus, pois a princípio ela não pode até parecer que não é uma ação má, mas algumas atitudes ferem aquilo que Deus tem como princípio. Algumas escolhas que fazemos, às vezes até parece que é uma escolha até legal, mas se você for avaliar bem e ver que ela fere os princípios de Deus, fuja. Para a gente não ficar só nessa questão de escolhas erradas, eu separei aqui também um texto que está em Josué 24:15, que ele diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Josué está dizendo assim, eu não sei o que vocês vão fazer. Está aí. Se vocês querem adorar a esses deuses pagãos, se vocês querem adorar a esses deuses na terra cujo vocês estão inseridos, como fizeram os vossos pais, por diversas vezes Deus vai lembrar o povo de Israel como que foi os antepassados dele. Porque no deserto escolheram por diversas vezes desobedecer, e o Josué volta a afirmar isso. Ele diz assim, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem vocês vão servir. Se esses deuses que serviram os vossos pais e morreram no deserto, nem entraram na terra prometida, ou se vocês vão e ficaram, né, e que estavam além do rio, ou os deuses esses aí cuja terra que vocês estão. E o Josué faz o seguinte, porém eu e minhas casas escolhemos servir a Deus. Que na nossa vida, irmãos, a gente possamos fazer a melhor escolha, que é escolher seguir ao Senhor e esperar em Deus. Porque as nossas escolhas, irmão, irão definir o tamanho da comunhão que você tem com Deus. As nossas escolhas irão definir o tamanho de comunhão que você tem com o Senhor. Josué, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Por isso que ele disse para o povo, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, todos os dias da nossa vida, escolher servir ao Senhor e esperar em Deus a melhor decisão a ser tomada. Que a gente possa também, irmãos, avaliar essas questões de quem nós fazemos amizade e quem nós deixamos de ter amizade, para que as consequências não sejam duras e desastrosas para a nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Eu quero passar para o pastor Moisés.